Papel e caneta na mão para mais um episódio do Inspirar Podcast. E hoje eu tenho a honra de receber essa amiga querida, profissional fantástica e mãe que eu admiro, doutora Thaís. E eu vou ler aqui para vocês verem que aqui o currículo é de peso. Né, dona doutora? Doutora Thaís Berti, dermatologista do estilo de vida. Você, poderosa e confiante na sua própria pele. Especialista em mulheres 40+, fundadora do Thaís Cast 4.0 da clínica Dermacure. Dermacuore, desculpa. Imagina. Palestrante, mãe de 3 e esportista. Só que tem algo que tá faltando aqui, mas a gente vai contar no decorrer do podcast. Thaís, posso te chamar de Thaís, né? Óbvio que sim. Alegria, amigo, a gente chama assim, com não tem certeza. jeito. Que alegria te receber aqui no Inspirar Podcast. Tu é uma mulher que eu admiro muito, me inspira por essa energia, essa simpatia. Isso vem do fundo do meu coração. Então, muito obrigada por ter aceitado estar aqui conosco e compartilhar um pouquinho mais das tuas vivências e histórias. Nossa, eu que agradeço o convite, me sinto muito honrada, eu também te admiro demais, você também é uma mulher inspiradora e foi um presente ter te conhecido, viu? Muito obrigada pelo convite. Verdade, essas ambiências que nós estamos, é incrível como a gente encontra pessoas que talvez em outro ambiente não teríamos essa oportunidade e pessoas que a gente guarda no coração. Verdade. É uma amizade, eu diria, ontem eu escutei uma coisa bonita da Débora e da Bia, que foi amizade de baixa manutenção. Né? Na vida, nessa rotina que a gente tá, como é bom ter amigos que quando a gente liga ou que quando a gente tem um desafio ou enfim, celebrações também que ele está ali, mas que tu não precisa falar todo dia e não precisa estar geograficamente no mesmo local. Não, com certeza, eu acho que essa leveza, né, isso traz pra gente assim um conforto, é isso, é saber que a pessoa tá lá quando você quiser ligar, pedir, chorar, dar risada. E é isso. E saber que a gente tá aqui. Thaís, me conta. Mãe de 3, casada com o neto, um queridão amigo nosso também, doutor Carlos Neto, que agora é mentor, está explodindo no Brasil, né? Tá. E a senhora do lado dele ali, ao lado, firme e forte. Me conta, como é que é essa vida de mãe, que faz esporte todos os dias, que se cuida, que tem um marido, que apoia o marido, que tem um podcast, que participa de ambientes. Como é que é essa tua vida hoje? Como que tu equilibra os teus pratinhos? Assim, a gente, né, aprende no decorrer da vida, né, que o equilíbrio, na verdade, isso eu aprendi também numa mentoria, num ambiente de muito crescimento da Lalas, que o equilíbrio, na verdade, é dinâmico, não é estático, né? Então, assim, a gente não dá conta de equilibrar todos os pratinhos ao mesmo tempo, né? Eu acho que no decorrer da vida, com a maturidade, a gente vê que em alguns momentos da vida a gente tem que focar um pouco mais em um dos seus papéis, deixar um pouquinho o outro, não encostado, mas só focar um pouco mais no outro e tentar equalizar, na verdade, né? Não é equilibrar. E, bom, a vida é uma loucura, como a da mulher moderna, né, gente? Eu acho que todas nós, mulheres, hoje, vivemos nessa busca desse equilíbrio, de ter que dar conta de tudo, né? Todas nós trabalhamos, mães, muitas empresárias, esposas, filhas, e, assim, o que eu sinto no meu dia a dia, até com as pacientes, né, e com as mentoradas, e com as amigas que a gente conversa, é que a gente tende a nos deixar de lado para equilibrar os outros, né, pilares ali, os outros pratinhos. E o que eu aprendi no decorrer, que desde o momento que eu virei a chave e olhei e entrei nessa busca do autoconhecimento, isso me deu uma total clareza de como conduzir também os outros papéis. E me deu leveza, me tirou muita culpa que a gente acaba carregando e aí fez com que as coisas ficassem um pouco mais fáceis, né? Então, é a história dos potinhos. Você tem um potinho da maternidade, o potinho da empresária, o potinho da esposa, o potinho da Thaís, o potinho da filha, da irmã.
E aí você tem que alimentar todos os potinhos. Então, na verdade, o que você não pode fazer é não olhar para esses potinhos com bastante frequência. Porque às vezes você está lá muito só na maternidade e de repente deixa ao lado empresária um potinho meio esvaziar. E aí você tem que depois olhar para aquele potinho, o potinho dos familiares, né? O potinho da esposa. Mas hoje em dia o potinho que eu olho com muito mais frequência é o potinho da Thaís mulher. Eu aprendi que é isso, com essa busca do meu autoconhecimento, com quebras de crenças limitantes, com esse ambiente de crescimento que a gente frequentou, com as pessoas maravilhosas que a gente cruzou nesse caminho, isso para mim foi uma virada de chave. Então, eu não dou conta de tudo, não dou, acho que ninguém dá, e a gente não tem que dar. A gente não tem que ter esse peso nas costas. Interessante isso, e a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que ter autoconhecimento, não é verdade? Eu acho que o autoconhecimento te liberta e te deixa mais leve. Em que momento que tu teve esse despertar para o autoconhecimento? Porque muito se fala em autoconhecimento, mas muitas vezes a gente não faz na prática, né? Por onde tu começou? Em que momento da tua vida que tu estavas? Olha, eu estava num momento assim, a gente estava reformando o nosso apartamento e morando num alugado menor com as 3 crianças, né? E aquele estresse de reforma, trabalho, clínica, os filhos. E eu me via ali muito explosiva, sempre muito explosiva. E aonde eu descarregava toda essa energia canalizada desse estresse do dia a dia, porque você entra no piloto automático. Sim. Acorda, vai pra academia, volta, leva na escola, volta, trabalha, pega na escola, leva não sei de onde, enfim, leva no... Você entra no piloto automático, né? E aí eu percebi o quê? Que chegava à noite, em quem que eu explodia? Nas pessoas que eu mais amo do mundo, nos meninos. Nossa! Exato, e eu comecei a perceber que isso começou a ter uma frequência aumentada. E aí teve um dia que foi o meu ponto de inflexão na minha vida. A gente estava naquela correria, eu cobrando muito também do neto, essa questão de ajudar com os meninos, porque eu estava numa estafa mental e física também. E eu cobrando muito dele, e ele tinha me pedido para pegar o IPTU do apartamento que estava reformando na portaria. E eu não peguei. E aí a gente teve que pagar a multa. Uma coisa da rotina, né? Porque quando vence o IPTU, você não pode mais parcelar. Sim. E você tem que pagar à vista com multa. E aí era uma bala. Aí ele ficou pé da vida, com razão. Claro. Porque eu esqueci. E a gente discutiu feio. Assim, poucas vezes a gente discutiu, a gente tá há 20 anos juntos, poucas vezes eu discuti tão feio com o neto, mas aquele dia ele me falou coisas que na hora eu não entendi, eu fiquei muito magoada. Me falou que eu era uma acomodada, que eu esperava que ele fizesse as coisas, né? E aquilo me tocou. Na hora, como defesa, a gente tende a também atacar. Sim. Naquele momento, acho que Deus me iluminou e falou, só ouve. E naquele dia, quando eu apliquei isso de ouvir, né? Me magoou pra caramba, machucou. Mas machucou por quê? Porque muitas coisas do que ele tinha falado era verdade, cabiam ali. E foi a partir daquele momento, ele saiu chateado comigo. Eu lembro que ele saiu, eu chorei, entrei no banho. E aí comecei a refletir. Aí eu pensei comigo, eu falei, gente, eu tenho 2 caminhos a seguir. Começar a embater com ele e ficar vendo quem que é culpado disso e ficar colocando os defeitos dele também, a gente não vai entrar num acordo e aí eu vou desgastar mais meu relacionamento. E 2, filtrar o que eu preciso, o que ele falou e o que eu posso aprender com isso e ver o ponto que eu posso melhorar. E depois também poder abrir com ele aonde ele também pode melhorar. E aí foi isso que eu escolhi fazer. Na verdade, tu teves, né, nesse momento sabedoria, né? De saber ouvir, se recolher e fazer essa análise. E muitas vezes na corrida do dia a dia a gente magoa as pessoas que a gente mais ama, né? Exato. E que a gente tem mais intimidade. Isso é um perigo, né? É porque é o nosso ambiente seguro. Ambiente seguro, exato. É o nosso ambiente seguro, principalmente com o filho, né? O filho, você sabe que ele te ama incondicionalmente. Você é mãe, você tá ali. Então, assim, por mais que você erre, ele sabe. Então, você tá naquele ambiente seguro. E eu já tinha me dado conta que eu tava explodindo demais, tava cansada demais. Então, quando ele falou aquelas coisas, eu falei, bom, pera. E aí eu comecei a olhar pra mim.
E o que foi que tu fizeste neste momento que tu passou a olhar para ti? Quais foram 2, 3 coisas que tu fez, que tu mudou, ou que tu intensificou, que foi a mudança? Eu comecei a estudar bastante sobre parentalidade. Então, naquele momento eu achava que eu precisava melhorar muito dessa questão maternal, porque eu achava que era aquilo que me estafava. Ok. Né? Que na verdade, na verdade aquilo era onde eu descontava a minha estafa. Mas eu fui estudar. E aí eu comecei a consumir bastante podcasts de parentalidade. E foi até onde eu cheguei no Joel. Eu cheguei por conta da parentalidade, não foi nem por causa de alta performance. Olha, não que foi. legal. E aí eu escutei um podcast dele com o Pianges e me tocou muito. E aí eu comecei a aplicar melhor com os meninos, aplicar o que eu estava aprendendo com os meninos. E comecei também a ver a parte de autoconhecimento, que eu procurei uma terapia. Eu fui buscar ajuda profissional. Perfeito. Eu falei, agora eu não tô mais dando conta mesmo. Perfeito. Então, Tu assumiu. Eu assumi que eu não... aquele dia eu vi, gente, a gente não é Mulher Maravilha. E o que legal foi que eu vi que eu não precisava ser a Mulher Maravilha. Isso é importante, né? A gente sentir que a gente pode ser acolhida também, que a gente precisa olhar para si, que a gente não tem que dar conta de tudo. Exato. E aí eu comecei a trabalhar, comecei terapia, isso me ajudou muito. Comecei a consumir bastante esses podcasts de parentalidade. Depois comecei a consumir bastante coisa da parte de empreendedorismo, porque o Neto é muito engajado disso. E ele, assim, eu não entendia muitas vezes, né, o porquê dele demandar tanta energia nisso, né? E eu demandava muito mais energia na questão da família, e aí a gente acabava desequilibrando, porque a gente é sócio. Sim. Então ele me cobrava também da parte de empreendedora e eu cobrava da parte de marido e pai. Sim. Então era uma cobrança e a gente se desgastava. E quando tu buscou essa mudança, né, de buscar conhecimento, de ler e de fazer terapia, qual foi a reação do Neto nesse momento? Como que foi o olhar dele para ti? Eu senti que ele passou a me admirar muito mais, porque ele foi vendo no dia a dia mudanças bem sutis, né, posturas minhas, a maneira como eu me comunicava foi mudando aos pouquinhos e ele foi sentindo. Eu acho que também é uma forma de amor, né? Que tu demonstrou pra ele. Com certeza. Porque quando a gente muda, é uma forma de demonstrar amor e carinho e respeito pelo outro. Porque nem sempre a gente acerta e nem sempre a gente tem consciência disso. Agora, a partir do momento que tu tens consciência e que tu muda, que tu está apta a mudar e busca ferramentas para isso, eu acho que é a maior prova que tu pode dar para o outro, né? Com certeza. E aí, a partir daí, eu também, nesse processo de acolhimento, de aceitar também as minhas limitações, eu entrei, afundei nessa busca do autoconhecimento e aí eu comecei a ter clareza de algumas coisas. Então, e comecei a me orgulhar de mim. Então, eu falei pro Neto esses dias, né? A gente teve uma reunião e aí, hoje eu me posiciono muito mais como empresária, nas reuniões das clínicas, reuniões da mentoria, participação realmente efetiva em tudo. Antes era muito mais dividido, eu na casa, ele na empresa, né? Hoje em dia a gente está tentando equilibrar muito isso. Porque ele também não pode ficar ausente da casa e eu cobrava isso dele. Vocês estão sendo parceiros nos negócios e em casa. É isso, é que a gente tenta equilibrar essa parceria. E então foi muito rico. E aí outro dia ele falou assim pra mim, gente, eu tô com uma mulher nova aqui na minha frente. Quem é você? Quem é essa Thaís? Olha que lindo! E ele falou assim pra mim, nossa, mas foi de uma hora pra outra? Você virou a chave? Eu falei, então... Não foi de uma hora para outra. É um processo que eu tô vivendo há uns aninhos e que eu tô muito feliz. E que agora eu tô colhendo esses frutos. E é muito legal a gente ver. E eu passei a me conhecer melhor, a me amar mais. Sabe, Thaís, é uma coisa que é legal. A gente que conhece a Thaís e o Neto, é muito legal a gente ver vocês. Porque vocês são muito lindos juntos. Vocês têm uma energia, uma cumplicidade e vocês interagem com os amigos, com a gente, com os colegas. É bonito ver isso. E eu penso que isso precisa ser mais visto pelas pessoas. Não existe uma divisão, existe uma soma de casal, de amigos, de parceiros, de pai, mãe, e que a gente está
está aqui para somar. E eu penso que quando eu conheci vocês, eu já senti. Mas agora, acompanhando mais de perto, ainda mais acompanhando o processo da mentoria, isso fica muito mais evidente. Tanto é que tem uma foto de vocês no Instagram. Eu te falei semana passada, eu acho. Que tu tá abraçando ele depois da entrega que vocês tiveram da mentoria. Eu disse, nossa, que foto! Não tinha como expressar em palavras. Mas aquela imagem expressou tudo que vocês merecem, né? E eu queria entender um pouquinho mais sobre essa mentoria. Por que surgiu essa mentoria para médicos? Tá. E a pessoa que está nos escutando, seja ele profissional da medicina ou qualquer outra área, eu queria deixar para eles como que eles podem conquistar uma vida como tu e o Neto estão conseguindo vibrar com essa energia positiva e de prosperidade. Bom, a mentoria surgiu com uma ideia do Neto, né? Ele sempre foi um inquieto. O Neto é médico, né? Qual O Neto é a área médico, dele? o Neto é cardiologista. Tá. Então, nós somos sócios, temos uma clínica, Tá. né? Onde a gente atende isso desde 2012. Uhum. E hoje a nossa clínica, temos mais de 10 médicos que atendem lá. Então, o Neto sempre foi muito inquieto dessa parte de empreender, Tá. né? Ele sempre foi muito proativo, muito presente nisso. E a gente aprendeu, porque na medicina a gente não tem essa parte administrativa. Então, você sai da faculdade, quem é da área da saúde, você sai falando, você tem que servir, atender seu paciente e ponto, é isso. Mas, a partir do momento que você abre um CNPJ, você se torna um empresário. Exatamente. E o médico, e geralmente os profissionais da saúde, não se enxergam como empresário. É uma caixinha que se abre, né? Gente, se você abrir um CNPJ, você tem um funcionário, você é empresário, você tem uma empresa. Então, e a gente aprendeu na marra, errando, acertando. A gente não teve muito acesso a outras mentorias que ajudassem isso. Então, a gente foi na raça mesmo. Ele lendo, a gente errando, pedindo ajuda às vezes para alguns amigos. E aí, graças a Deus, a gente prosperou e construiu uma clínica saudável que hoje funciona sem nós estarmos ali na linha de frente, né? Então, porque o médico tem dessa também. Abre a empresa, mas na verdade é uma eu-presa, né? Sim. Porque você ali Eu-presa é é muito tudo. bom. Exatamente, porque é você ali, se você fica doente, quando você viaja, tira férias, aquilo ali para, né? Você é a força motora ali. Então, hoje a gente construiu uma clínica muito saudável e que não depende ali da nossa mão de obra na linha de frente. E ele sentiu a necessidade de passar isso para os colegas. Porque com a dificuldade que a gente tem passado aí no meio médico, muita desvalorização também, não é mais como antes, né? Não é só o prestígio, não. Mas é difícil, né? O sistema hoje de saúde está mais complicado trabalhar. E aí você vê os nossos colegas médicos e profissionais da saúde desanimando com a profissão, sabe? Bem desencantado, acabam realmente perdendo aquela mágica de ser médico. Sim. Então ele tão importante que é ter isso presente, porque nós atendemos seres humanos. Exato, a gente lida com pessoas, com saúde o tempo inteiro, né? Então a gente tem que fazer o que ama, mas a gente tem que ter resultado, né? Porque também nós somos pessoas, temos nossa família, nossas contas, tudo. Então a gente vê que os profissionais de saúde estão perdendo esse brilho, né, de trabalhar com a medicina. Muitos médicos procurando outras áreas para trabalhar, para empreender, que não a medicina, por essa dificuldade. Entendi. Então, a gente quis resgatar isso nos nossos colegas médicos, de mostrar que é possível e tentar ensiná-los aí e ajudá-los a resgatar esse amor pela medicina, a praticar uma medicina de verdade, com muita ética, com muito respeito, com muito amor ao paciente e com um resultado também que a gente
gente pode sim ter e viver da medicina. E o que vocês ensinam para a gente ter, para os médicos, né, para os profissionais da saúde terem resultados? O que eles vão encontrar na mentoria? Eles encontram muita entrega de gestão, empreendedorismo médico, tá? Isso vinculado também a valores e princípios familiares. Então, a gente preza muito também esse equilíbrio, trabalho, família. E foi aonde eu me encontrei para ajudar a impulsionar ainda mais. E foi uma necessidade, foi um diferencial que os mentorados também nos pontuaram. Isso que a Thaís falou, acho que é muito importante nós falarmos que é possível ter trabalho e família juntos, equilibrar esses pratinhos dentro de um bom senso e entendimento, porque isso é prosperidade. Não tem como desvincular estes dois. Não dá. Então, este é um bom exemplo que tu estás trazendo aqui para nós de que é possível e que existe um caminho e que vocês são um caminho para isso, na área da saúde. Sim, sim. Sim, e é muito gratificante a gente hoje escutar os mentorados, né? Os relatos dizendo que resgataram aí o amor também pelo trabalho, pela medicina, que hoje tem mais tempo para estar com os filhos, com a família, para curtir, para desfrutar também. Sim. E né? como é que é os encontros da mentoria de vocês? A gente tem muita entrega, Jo. A nossa mentoria tem entregas semanais. Então, online, Ok. né? Então, na verdade, a gente tem 5 entregas até na semana, porque a gente também divide os mentorados em grupos satélites de acordo com o momento profissional de cada um. Grupo satélite? Isso eu nunca tive ouvido falar. Como é que é isso? É que assim, a gente tem hoje 113 mentorados. Já. Nós estamos com 113 mentorados. E eles, cada mentorado está em algum momento profissional. Então, quando a gente entendeu isso, que tinham grupos que tinham necessidades diferentes, a gente montou grupos satélites para focar na necessidade de cada grupo. Então, a gente tem uma entrega geral. Tá. E também tem entregas do grupo satélites. Tem os encontros presenciais, que são 2 durante o ano. E ele também abriu uma escola de mentores. Tá ensinando a ser mentor. Porque é uma maneira da gente escalar, né? E às vezes assim, o médico, ele tem um problema sério de se preocupar muito com o julgamento dos outros e principalmente dos colegas médicos, né? Mas, e aí começa a falar, não, porque agora você é empresário, não atende mais. Não só colegas médicos, mas muita gente. Mas isso a gente vê também como uma forma de escalar e ajudar cada vez mais nossos pacientes. Porque você aumenta também a qualidade do atendimento dos médicos que fazem a nossa mentoria. E aí eles vão aprendendo isso e também vão querendo passar isso para frente. Claro. Então é uma coisa assim, exponencial. É a força do ecossistema, né? Exatamente. E isso é muito rico, é muito rico. É muito quando rico. você percebe, quanto mais você serve, mais resultado você tem, e mais prosperidade você tem, e mais pessoas você consegue ajudar. Que lindo É muito isso. legal, é exponencial. Então, quando a gente percebeu isso, e cada relato que a gente recebe é realmente um bálsamo, assim, a gente... Que alegria. E vocês estão na MLS, né? Estamos. Conta um pouquinho mais o que significa estar na MLS para os mentorados. Bom, a Mentor League Society, né, que é a MLS, ela foi idealizada, né, e é presidida pelo Flávio Augusto, o Joel Jota e o Caio Carneiro. Então, eles formaram uma liga de educação, onde eles chamam mentorias para empresários. E aí tem de várias áreas ali dentro. E você faz parte dessa liga, né? Então, para os mentorados, qual que é a vantagem disso? Primeiro, o ecossistema. Então, é um ambiente de crescimento incrível, onde você consegue acessar pessoas, áreas que você acha que não são, que não tem nada a ver com a sua, mas na verdade tem, né? No ramo do empreendedorismo, você aprende muito. E só de você estar nesse meio, você fura essa bolha, você cresce demais. Sim. E além disso, você pode circular, né, dentro das categorias, da categoria da onde está o seu clube, em outros clubes também. Você pode aplicar para ir nos eventos de outro clube e conhecer, né? Então, hoje, a MLS já está com... ontem a gente até teve reunião, mas já estamos com 81
se eu não me engano, clubes, sócios da MLS. E a ideia é ele crescer mais e aumentar esse ecossistema. E qual é a vantagem para os mentorados de vocês, por exemplo? Então, os mentorados é ter acesso a esses clubes, né? Também tem uns eventos próprios da Liga, da MLS, onde tem entregas dos próprios donos, do Flávio, do Joel, do Caio, né? Sobre liderança, performance, vendas, né? Tem o Family Circle também da MLS, onde você tem um encontro que são todas as famílias num lugar. Então, você tem esse acesso a esse ambiente. E tu tá sentindo, tu, Thaís, nesse ambiente, o que isso tá transformando na tua vida? Fazer parte desse ecossistema? Nossa, é imensurável. Tu sente uma diferença da área da medicina, digamos, do grupo da medicina para o grupo de empreendedores? Porque ali na MLS você tem pessoas de vários estilos, de várias áreas, da saúde, empreendedorismo, área da tecnologia. Como isso é importante para vocês? Qual é a diferença que isso faz na vida de vocês? É gigantesca, porque é o que eu te falei, o médico vive numa bolha. Olha, médico, você vive numa bolha, presta atenção. E a gente vivia nessa bolha, tá? Na verdade é natural, né? É natural, exatamente. Os profissionais, cada um na sua área, né? Então, assim, quando você fura essa bolha, primeiro que você tem que se ver, sim, como um empresário. Tá. Quando você acessa esses ambientes, quando você acessa um pouco da mentalidade desses gigantes, gente, você estar ali, perto do Flávio, do Caio, do Joel e de tantos outros mentores maravilhosos que estão ali, de ter um pouquinho, assim, do acesso da mentalidade, da onde eles chegaram, é isso, você é a média das 5 pessoas que você convive. Então, acho que hoje, assim, um conselho que eu posso dar até para os meus filhos é esteja em ambientes de crescimento, que eu acho que é o importante, porque isso te molda, assim. Olha, vou reforçar isso. Esteja em ambientes de crescimento, que isso te molda. Gostei, doutora Thaís, maravilhosa. E agora vamos falar um pouco da doutora Thaís mulher. Como é que é a Thaís mulher, que faz esporte, que tem amigas, que nessa hora não é mãe, nem esposa e nem empresária? A Thaís é uma mulher super alegre. Eu me considero uma pessoa muito positiva. É verdade. Eu me considero uma pessoa com uma energia boa, sabe? E amo esporte, amo me cuidar. Sou, assim, adoro beleza, né? Eu fiz dermatologia por conta, assim, a princípio foi por conta mais de uma importância estética. Ok. Mas hoje eu descobri também nesse percurso todo que isso é a cerejinha do bolo, né? A estética, a autoimagem é a cerejinha do bolo. Então é isso, eu sou uma mãe presente, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Eu sempre tento ver o lado bom das pessoas. Importante isso, né? Ver o lado bom das pessoas e das coisas, E das né? coisas. Diante de um problema, eu não me lamento, eu não me vitimizo. Muito pelo contrário, eu tento encontrar uma solução, né? Porque eu não sou aquela pessoa que fica sofrendo, não, eu tento encontrar uma solução e depois, hoje, com essa maturidade que eu tenho hoje, eu reflito mais e tento buscar tudo de aprendizado diante do desafio que eu encontro. Perfeito. E dentro dessa área da saúde, o que o esporte é para ti? Por que ele é importante e como é a tua rotina de esporte? Quais os esportes que tu pratica? O esporte, para mim, assim, foi o que me salvou. Eu, na adolescência, por conta dessa questão de autoimagem, baixa autoestima, eu tive um transtorno alimentar. Olha, quem olha para Thaís não vai dizer que ela teve transtorno alimentar e baixa autoestima. Tive transtorno alimentar, baixa autoestima, então aquilo era muito forte para mim. O esporte foi o que me salvou disso, porque eu queria sempre achar algum método compensatório, laxantes, ou ficava em jejum, procurava, se comia demais, ia lá, malhava mais. Então, assim, o esporte, quando eu peguei essa disciplina e essa constância, e aí você vê o resultado, assim, foi o que me libertou. E aí eu melhorei fisicamente, melhorei a estética, que era o meu principal objetivo no início, mas hoje o esporte, para mim, além, lógico, de manter a estética, porque eu também não vou ser hipócrita, gente. Claro. Isso é importante pra caramba. Sim. Pra mim e pra
posso dizer 100% sim das mulheres, Sim, né? ainda mais que tu atende, né? Exatamente. Então, mas é uma válvula de escape também. É onde ali eu tô doando um tempo para mim, sabe? Libera a serotonina, que é um hormônio de bem-estar. Eu saio muito mais energizada para encarar o dia a dia. Eu treino todo dia de manhã, acordo super cedinho. É uma coisa que eu odiava fazer antes e que hoje eu amo, é acordar super cedo. O que é super cedo? 4h15, 4h20 da manhã. 4h15, 4h20 da manhã, estamos acordando porque temos um compromisso com o esporte. Muito bem. E aí hoje, porque eu também, além do esporte, também quando eu deixava muito de lado o meu pilar espiritual e aí eu resgatei isso também. E como? Eu voltei a fazer devocional, busquei voltei a frequentar mais a igreja, né? Voltei a estudar mais, comecei a ler a Bíblia. E o que me incentivou também foi o ambiente de crescimento que a gente está. Então, poxa, a gente tem mentores maravilhosos. Thiago Brunet, André Fernandes, né? Que evangelizam, né? E falam tanto, né? De Jesus, da fé. Né? Acho que aqui a gente espiritualidade, acho que não levando para o lado de religiosidade, mas sim de espiritualidade. Sim. Elevar, né, a nossa alma. Exato. E isso também foi uma virada de chave na minha vida, porque quando você acha que as coisas estão bem assim, você fala, ainda tem alguma coisa aqui que está faltando. Então eu fui buscar. A vida é uma construção constante, né? Exato. Entre essas caixinhas que a gente vai abrindo, conforme a Lalas falou, né? Na mentoria dela. E aí eu precisava de um tempo também para me dedicar a isso. Aí eu comecei a acordar um pouco mais cedo. E aí eu tentava fazer uma meditação, fazia o meu devocional, lia um pouquinho da Bíblia. E aí tu acorda sozinho ou o Neto também acorda pra ele fazer as coisas dele? Ele acordava mais frequente, né? Agora ele fez um horário um pouquinho diferente, porque ele entendeu também, ele respeitou o corpo dele, que ele precisa dormir um pouco mais. Respeitar o seu corpo. Gente, acho que exatamente, é o que funciona pra cada um. Isso aí. Foi o que funcionou pra mim, eu me adaptei super bem. E aí tu vai dormir mais cedo? Vou. 9h30 eu tô dormindo, assim, começa a noite, eu começo a ficar irritada e os meninos já sabem lá em casa. Quando eu gosto de acordar cedo e dormir cedo. Eu também, tenho que dormir cedo, 9h30, 10 horas explodindo, eu tenho que estar na minha cama dormindo. E tu sente que isso pra rotina dos filhos, pra eles também é importante ver Com essa mãe certeza. e o pai que estão trabalhando, mas que encontram tempo pro espiritual, tempo pro esporte e tempo pra eles. Olha, com certeza, porque muito mais do que você falar, né, o exemplo arrasta, né? Isso aí, mais do que falar, o exemplo arrasta. Então eu falo pra eles, vocês têm que comer verdura. Se eu for lá e comer McDonald's do lado deles, eu falo, por que eu tenho que comer verdura e você come isso? É verdade. Então, se eu tenho que fazer esporte, mas você não faz nada, porque... Então é o exemplo arrasta, né? Então na maternidade você aprende isso na marra. Se você grita muito, você pega seus filhos gritando. Verdade. E era uma coisa que acontecia. E aí eu comecei a falar, poxa, peraí, eu tô vendo nele um comportamento que na verdade é meu. Boa. Então reflexo. Isso, é reflexo. Então, os filhos é a melhor coisa pra você aprender. Porque você vê ali alguma coisa e fala, ele repetiu o que ele viu. É um bom sinal. Estejam atentos ao comportamento do seu filho. O que ele faz é um reflexo. Boa. E eu, como estou aqui no Inspirar Podcast, contando histórias inspiradoras, como o apoio da Yuste Cosméticos, que é uma marca multifuncional vegana para descomplicar a nossa rotina de beleza, eu estou diante de uma dermatologista e eu não posso deixar de pedir, eu como mulher, né, sabendo da importância do autocuidado, eu queria saber de ti, o que tu julga ser importante dentro da área, né, da dermatologia para a gente cuidar? O que seria essencial? Não vamos pensar em recursos financeiros. Certo. Mas vamos pensar numa vida em equilíbrio com a sua pele, com a sua saúde. Por que a importância da pele? Primeiro que a pele, agora eu vou puxar muita sardinha pro meu lado. Aproveita, é o teu momento. A pele é o maior órgão do corpo humano, gente. E é ela que expressa o seu estilo de vida, os seus comportamentos, as suas dores internas. Então, a pele diz muito sobre nós. Tá. Então, é muito importante você cuidar, né? Não só pela parte estética. E eu acho que pra gente, só o fato de você ir lá e ter esse ato de autocuidado com a nossa pele já muda muito, né? Já trabalha muito a nossa autoestima.
Perfeito. E hoje eu vejo que a autoestima é a fortaleza. A autoestima é a fortaleza. Eu senti isso na pandemia. Foi aí que a minha dermatite explodiu. Por quê? Emocional. Eu ia pedalar, colocava o capacete. Quando eu tirava o capacete, imagina, brotava, né? Calor, sol, fungos. E o meu rosto todo deformado, não conseguia ir trabalhar. E aí, graças a Deus, bons profissionais, a minha dermatologista cuidando de mim, eu fazia meus próprios dermocosméticos e foi então que eu criei a Yustê. Que é maravilhoso, viu? Amei. Eu amo, testado dermatológicos, hipoalergênicos, mas isso é muito do que tu falaste. A pele, ela é um reflexo do que está acontecendo dentro da gente. Muitas vezes, sim. E o que chega primeiro? O nosso rosto, não é verdade? E o que a gente faz para cuidar do nosso rosto? Aí a gente tem que ter a nossa rotininha de autocuidado, do skincare, uma limpeza, hidratar. E um ano, vamos pensar num calendário de um ano, 12 meses. Uma mulher de 40 anos que eu vi ali, que é o teu foco, né, que tu trata essas mulheres. O que tu entende que é importante uma mulher nos 40 anos fazer durante o ano? Qual o planejamento, protocolo, não sei como vocês chamam isso? Um protocolo de cuidados diários, a gente orienta sempre uma limpeza da pele, ativos com antioxidante, ativos com estimuladores de colágeno e ativos também hidratantes, muito filtro solar, além, claro, de manter sempre um estilo de vida saudável, porque isso interfere diretamente também na sua pele. Seria hidratação, tomar água, se alimentar bem? Alimentação, sono. O gerenciamento do estresse, né? Evitar a exposição solar excessiva, tabagismo, então cigarro é o pior inimigo da pele. Cigarro mesmo? E sol. Cigarro e sol. Piores inimigos da pele. Isso. A alimentação interfere demais também. Então, tudo isso que interfere na sua saúde interna também reflete na saúde da nossa pele. Eu tenho uma curiosidade. Tu que é esportista, né, que faz... O que tu passa antes de fazer a tua atividade física? Eu lavo meu rosto de manhã e só aplico um protetor solar, porque eu vou muito cedinho. Então, eu só aplico um protetor solar. Aí, quando eu tomo banho na pós-atividade, aí eu faço a minha rotina. Aí eu faço a lavagem, passo meu hidratante, meu antioxidante e o protetor solar. Entendi. Perfeito. E procedimentos estéticos no ano, então, tipo assim, de 3 em 3 meses ou uma vez por ano, o que tu indicaria para a pessoa fazer no ano? Essa mulher de 40 anos. 40 a mais. O que eu geralmente indico para a maioria das minhas pacientes 40 a mais, que é indicado, é a gente trabalhar muito com o estímulo de colágeno. Porque depois dos 30 anos, a nossa produção de colágeno cai em 1%. Por ano. Quando a gente chega nos 40, que a gente sente essa queda. Gente, é unânime. A mulher com 40 anos chega lá e fala assim: doutor, eu tô derretendo. Doutora, minha pele estica e não volta mais. Eu senti isso. Tô nervosa. Eu senti isso e senti mesmo. E eu sempre também tive muito acesso aos tratamentos, né? Estéticos, preventivos. Então, eu falo para as pacientes que o ideal é a gente começar, até depois dos 30, já tratamentos preventivos. Eu gosto muito da toxina botulínica e dos bioestimuladores de colágeno e dos tratamentos que estimulam colágeno. Então, hoje em dia, a gente tem o Radiesse, que é a hidroxiapatita de cálcio, o Sculptra, a gente tem o Traforme, que é o ultrassom microfocado, tem radiofrequência agulhada. Então, a gente tem bastante ferramentas para atuar nisso. Tá. E o que tu diz sobre os profissionais? A gente vê que às vezes acontecem algumas situações trágicas, né? Ou caseiras, ou porque como a gente fala bastante sobre isso, as pessoas às vezes não buscam se informar tanto e acontecem situações muito delicadas. A mensagem para essas pessoas? Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado com esse acesso que a gente tem hoje, essa grande exposição nas redes sociais, filtros, então muita coisa que é exposto lá, isso ilude muito, né? Então a pessoa vê lá e fala: eu quero ficar com a boca igual da pessoa, quero ter a pele da pessoa, quero... E aí muitos profissionais não gabaritados começam
a se divulgar na rede social. Por isso que é cuidar, você tem que ir lá, você tem que investigar a profissão, a especialidade, se tem a especialidade na área para fazer o procedimento, porque sim, pode dar complicações seríssimas. E aí é a questão que eles buscam muito também, um acesso a esses procedimentos, a profissionais, mas pelo preço, na verdade, não pelo valor, né, da pessoa, do profissional. Entendi. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Muito cuidado, porque tem bastante. Tem, né? Deve chegar no consultório, né? Chega bastante algumas complicações, sim. E às vezes vocês conseguem ajudar ou não? A gente procura ajudar, sim. Eu acho que chega no nosso consultório e bom, a maioria, posso falar também 100% dos meus colegas dermatologistas, a gente sempre acolhe muito o paciente, né? Orienta bastante, porque nessa hora o paciente não quer a bronquinha, não quer a solução, quer né? a solução. E às vezes ele está em dor, né? Em sofrimento. E tentar diminuir muito as sequelas, as possíveis sequelas que isso pode ter depois, né? Tu sente que isso pode afetar o emocional também? Um procedimento errado pode deixar a pessoa abalada? Totalmente. Isso afeta a autoestima diretamente, porque a pessoa vai lá para procurar uma coisa que para melhorar a autoestima, a autoconfiança e dá errado e deixa alguma cicatriz, deixa alguma sequela permanente. Fora que ela se culpa também, né? Então, aí você gera um trauma, assim. Então, na questão da saúde emocional e mental, influencia diretamente. Incrível. Ai, Thaís, tão boa essa nossa conversa. A gente ficaria horas conversando. É verdade. Thaís, como que as pessoas fazem para te encontrar a clínica, o Neto, ter acesso a vocês? Olha, a gente está nas redes sociais, então o meu Instagram é @doutora_thaisberti, tá? O do Neto é @drcarlos.netooficial. É onde ele vai achar todo o conteúdo. A gente atende na nossa clínica, que fica no Brooklyn, em São Paulo, que é a Clínica Derma Cuori. E tem o nosso site e o nosso contato também no Instagram, que tá @dermacuori, que é CUORE. Ai, que gostoso, Thaís. Thaís, e agora, então, para essa audiência que está aqui nos assistindo com tanto amor e carinho, qual a mensagem que tu gostaria, que tu sente no teu coração para deixar para eles neste momento? O meu conselho, assim, a mensagem que eu deixaria é: busque um autoconhecimento e o mais importante, nós temos pilares do nosso ser, um pilar físico, mental, emocional e espiritual. Mas isso é uma coisa só. Então, a gente não pode deixar nenhum de lado. Então, o meu conselho é que você tem que tentar equilibrar esses seus pilares e equilibrando isso, com certeza vai ficar muito mais fácil tentar equilibrar os da nossa vida e do nosso dia a dia. Que é um desafio, né? Que é um baita desafio. Se você gostou desse episódio, sentiu que pode fazer a diferença na vida de alguém, clica aqui, curte, não deixe de compartilhar e fazer a diferença na vida de mais pessoas. Muito obrigada e até o próximo Inspirar Podcast.